Tá. Então, Então, o Thiago já me apresentou. não, Posso começar, Thiago? eu não Quer apresentei, não. apresentar? Estava na Então, apresente. piada aqui. A gente estava conversando, desculpa. Então, eu gostaria de agradecer a Ana Paula, que aceitou esse convite. Esse assunto é um assunto interessante. O artigo que motivou eu pensar nesse tema, eu tinha visto ele no ano passado. É um artigo grande, eu não consegui ler tudo, comecei a ler e parei, mas eu falei, nossa, esse tema é bem interessante, alguém podia apresentar. E aí eu mandei lá no grupo, a Ana gentilmente se prontificou a fazer essa apresentação. Então, a Ana Paula Canuto, ela é uma médica nefrologista do serviço do HUB, do Hospital de Base, e ela é mestre em saúde pela Unifesp na parte de glomerulopatias. Então, Ana, obrigado aí por ter aceitado esse desafio e boa apresentação. Obrigada, Thiago. Obrigado pelo convite. Eu sempre me interessei pela área de glomerulopatia. Eu terminei fiz a residência de nefro no Santa Marcelina, em São Paulo, e sempre me interessei por essa área e acabei fazendo mestrado com a Giana, que foi uma experiência bastante interessante. E eu fiquei interessada mesmo no artigo porque eu desconhecia essa nefropatia. Então, o Thiago compartilhou 3 artigos que falam sobre essa epidemia de doença renal crônica associada a esse estresse por calor ou estresse térmico em comunidade rural, e casos de insuficiência renal aguda em trabalhadores de cana, que estão sobre esse risco que eles chamaram de nefropatia mesoamericana. E tem esse outro artigo que falou de uma nefropatia crônica intersticial em comunidades agrícolas, que é induzida provavelmente por uma toxina e causa uma tubulopatia proximal. Então, o que a gente vê? Que o aquecimento global ele está levando a mudanças climáticas, e isso está gerando por si só um comprometimento renal e aumento da incidência de doença renal crônica nessas áreas mais quentes. Uma outra coisa importante é que, junto com o aquecimento global, a gente tem a questão da falta de água, que vai levar também em populações carentes, que têm pouco acesso à água, né? Então, foi visto na última década, médicos dessa América Central e do Sri Lanka perceberam um grande número de pacientes de comunidades rurais com doença renal crônica e de caráter progressivo. Essa nefropatia foi chamada de nefropatia por estresse térmico. Ela considerada a primeira epidemia devido ao aquecimento global. Então, meu objetivo aqui é descrever essa doença, os locais onde ela foi identificada, se existe essa associação mesmo com o aumento de temperatura e se existe alguma tentativa que a gente possa usar para prevenir essa doença. Então, ela foi inicialmente descrita em 2002 em El Salvador como uma nefropatia mesoamericana. Então, onde se percebeu um aumento do número de pessoas com doença renal crônica terminal, né? Foi visto isso principalmente em homens, em trabalhadores de cana-de-açúcar, mas também teve um aumento de prevalência da doença renal crônica em mulheres. Foi visto também, e não só em trabalhadores de cana-de-açúcar, mas em arrozal, milho. E qual que é a consequência, né, do aquecimento global? Então, a gente vai ter que, e isso vai levar a um quadro de desidratação secundária a esse estresse por calor, uma perda de água com desenvolvimento de hiperosmolaridade, que pode levar a disfunção cognitiva, hipotensão e até injúria renal aguda. Isso acontece, o aquecimento global vai ter a consequência também de reduzir a produção das safras, né, que vai levar à fome, uma má nutrição, o que é um multiplicador de pobreza e violência. Essa desidratação crônica e hiperosmolaridade, ela vai aumentar o risco do paciente desenvolver diabetes, obesidade e a síndrome metabólica. Então, essa epidemia de doença renal crônica, com uma etiologia desconhecida, reconhecida na América Central, foi chamada de nefropatia mesoamericana, que está associada a essa desidratação e estresse por calor. E foi visto que essa nefropatia está aumentando com o aquecimento global. É uma etiologia desconhecida, né? E ela está sendo reconhecida como uma principal causa de morbimortalidade nessa região. Ela é uma doença multifatorial, no qual tem um ou mais fatores de risco que favorece a lesão renal.
Como essas pessoas são pobres, têm pouco acesso ao diagnóstico e pouco acesso à terapia renal substitutiva, a mortalidade realmente é muito elevada. Parou. Quais são os fatores de risco associados? Então, foi visto esse estresse por calor. A questão de que eles trabalham em região agrícola, né, o uso de agrotóxicos, toxinas do ambiente, metais pesados, possivelmente algumas infecções, uso de medicamentos nefrotóxicos, como o uso de anti-inflamatório, né, e até predisposição genética à doença. Então, foi o trabalho físico extenuante exercido por esses trabalhadores rurais, né, essas condições climáticas de clima quente e úmido. Não foi visto essa incidência de nefropatia em locais que têm uma altitude mais elevada, onde as temperaturas são mais frias, né, principalmente em trabalhadores de cana e aqueles cortadores de cana, né, mas foi visto também mineradores em portuários, né, e nessa população mais pobre que não tem acesso à saúde. O que acontece com esses trabalhadores de cana, né? Porque são uma população tão vulnerável? Porque eles sofrem uma desidratação grave devido ao grande esforço físico. Eles trabalham em temperaturas máximas, assim, extenuantes, eles têm intervalos poucos frequentes, não tem sombra onde eles trabalham, tem uma longa jornada de trabalho, porque geralmente eles trabalham por produtividade, né? Então, quanto mais cana eles cortarem, maior a renda deles naquele dia. Eles têm pouco acesso à água potável, como tem risco da água estar contaminada, água de poço, eles acabam não tomando água, que acentua o quadro de desidratação, e eles trabalham num ambiente de uma cana que foi recém-queimada, então tem aquela fuligem, aquele calor daquela cana queimada. Eles se apresentam com sintomas de cefaleia, tontura, desmaio, queda da pressão arterial, aumento de pulso, uma urina concentrada e tem ativação do sistema renina-angiotensina com acidificação da urina, com perda de hidrogênio e potássio. As principais alterações laboratoriais que a gente vai ver vai ser uma elevação assintomática da creatinina. A proteína ela pode estar presente, mas de baixo grau ou mesmo ausente. Microhematúria, uma anemia leve, hipocalemia e uma hiperuricemia, toda secundária à desidratação. Essa tabela mostra como que o estresse por calor, né, a falta de água e o exercício físico extenuante, como eles podem levar qual o mecanismo que eles levam uma injúria renal aguda. Então, pode ter pequenos graus de rabdomiólise, né, que vai aumentar a produção de ácido úrico e ácido lático. A hiperosmolaridade, que vai ter a liberação de vasopressina, a hipertermia, depressão de volume extracelular. Tudo isso vai levar a um quadro de uricosúria, com formação de cristais na urina, o que pode causar até uma certa disúria, um desconforto urinário, uma hipocalemia, né, que vai levar a um quadro de isquemia renal, e isso repetidamente acontecendo no rim vai levar a um quadro de fibrose intersticial. Então, esse trabalho físico extenuante em altas temperaturas, essas lesões repetidas secundárias a essa severa hipovolemia por estresse por calor, né? Essas mudanças tubulointersticiais e glomerulares, né? Vasopressina mediada, essa injúria tubular por hiperuricosúria, esse pequeno grau de rabdomiólise e o estresse oxidativo e inflamação são resultantes da via da ativação dos polióis renais. Todos isso são fatores de risco que sugerem que a nefropatia mesoamericana ela é ocupacional, né? Nas biópsias renais que foram realizadas nesses pacientes, foi visto que eles têm fibrose intersticial com pequeno grau de inflamação, atrofia tubular, pode ter glomerulosclerose com sinais de isquemia glomerular, mas com lesões vasculares leves. Quais que eles acham, né? Por que aconteceu isso nesses pacientes? Eles ficam pensando na causa de agrotóxicos, né? Então, a contaminação da água. Só que isso não afetou toda a população, né? Toda a população daquela região tem a mesma água, mas só alguns pacientes que fizeram isso. A mesma questão de uso de metais pesados, né? Como chumbo, cádmio e arsênico. Então, não foi visto uma contaminação evidente de metal pesado naquela água que é ingerida. Questão de agentes infecciosos, como leptospirose, não tinham manifestações sistêmicas dessas doenças nesses pacientes, o que deixa essa hipótese pouco provável.
Então, os mecanismos dessa nefropatia mesoamericana, ele não é bem compreendido, né? Sabe-se que o paciente teve episódios repetidos de injúria renal com aumento da creatinina sérica, juntamente com marcadores de depressão de volume em trabalhadores de cana-de-açúcar depois de um turno de trabalho, e esse aumento de biomarcadores urinários de injúria renal. Então, foi vista essa elevação da creatinina com queda da taxa de filtração glomerular estimada, só que a gente ainda tem poucos estudos, né? Os estudos são relacionados de que essa injúria renal relacionada ao trabalho tem uma natureza subclínica. E esse acúmulo de vários episódios ao longo do tempo leva à deterioração gradual da função renal, o que mostra que eles viram que pacientes que trabalharam em várias safras de cortando cana têm maior incidência dessa injúria renal. Então, aqui eles viram, nessa região que eles viram, os sítios epidêmicos da doença renal crônica, dessa nefropatia mesoamericana, foi visto nas áreas mais quentes da América Central. E aqui mostrando em El Salvador o aumento da temperatura ao longo dos anos, né? Em 10 anos, a gente teve um aumento significativo da temperatura média. Então, mas essa nefropatia também foi encontrada em outras partes do mundo, como no Sri Lanka, que também viram uma DRC de etiologia desconhecida em homens jovens de meia idade com produtores de arroz, né, em que se mostraram como elevação assintomática da creatinina, com pressão arterial normal, mínima proteinúria, e na biópsia tinha doença túbulo-intersticial crônica e que eventualmente evoluíram para a doença renal crônica terminal. Essa nefropatia do Sri Lanka estava também associada com a questão de beber água de poço, né, onde tem essa questão das toxinas, metais pesados, agrotóxicos, o risco de desidratação, né, e o risco de exposição ao sol por mais de 6 horas, ou ingerir menos de 3 litros de água por dia. O que foi visto que o paciente ele tem que beber os 3 litros de água durante o dia. Não basta ele fez uma jornada de trabalho, no final do dia ele beber todos aqueles 3 litros, porque ele se desidratou durante o dia. Então, ele tem que ter aquela ingesta contínua de água. Os pacientes se apresentaram como disúria, hiperuricemia e hipocalemia. Aqui no Sri Lanka, eles viram aqui é o local onde foi identificada essa nefropatia. Na região mais norte, não foi identificado tanta incidência dessa doença. Não sabe se porque essa população não teve acesso a saúde, não foi diagnosticado essa doença. Na Índia também foi visto em comunidades rurais agrícolas pacientes que se apresentavam com aumento da creatinina, né, com redução da taxa de filtração glomerular, com proteinúria mínima, ausência de hipertensão ou diabetes, história de desidratação, com hiperuricemia frequente. E na biópsia também viu-se doença crônica túbulo-intersticial. Então, aqui é na região da Índia, e eles mostram que o aparecimento dessa doença, ela acontece realmente nesses locais mais quentes do país. Então, como a gente fala, por que falou de epidemia de doença renal crônica, né? Porque ela não acontece só na América Central. Aconteceu na Ásia, no Oriente Médio, na África, no México, no norte dos Estados Unidos. E isso está associado com o aumento da temperatura. Então, se a gente for ver de 1945 até 2014, a gente teve um aumento de temperatura no mundo todo. Então, se a gente for ver, foi feito um estudo na Nicarágua que identificou pacientes que tinham elevação da creatinina e avaliaram justamente esses cortadores de cana, que se apresentaram um quadro de febre, náuseas, vômitos e dor lombar. Então, eles viram, eles recrutaram os pacientes que iam iam trabalhar na colheita de cana, eles dosaram a creatinina desses pacientes antes da colheita, antes de iniciar a colheita. Se o paciente tinha creatinina maior que 1,3, eles já eram descartados. E eles fizeram um segmento por 1 ano. Então, avaliaram os pacientes, coleta de amostra de urina e de sangue, dosagem de ácido úrico, né? Então, eles selecionaram os pacientes do sexo masculino entre 18 e 60 anos de idade e que não tinham diagnóstico de DRC. Então, dos 5.385 trabalhadores ativos, eles, durante o período de 2014 e 2015, selecionaram 332 homens. A gente teve
teve perda de 6 indivíduos que não proveram amostras ou tiveram amostra não disponível. Desses 326 que ficaram participando do estudo, 34 pacientes tiveram um quadro de injúria renal aguda. Esses participantes, eles foram avaliados sempre no início da jornada do trabalho, foi fornecido um questionário com informações demográficas, história médica, história ocupacional. Diabetes foi definido como glicemia maior que 200, disúria, né, desconforto urinário, hipertensão como PA sistólica maior que 140, ou PA diastólica maior que 90, e coleta amostras de sangue e urina. Injúria renal aguda foi definida como aumento de 0,3 miligramas por decilitro, e esses pacientes foram seguidos de 6 e 12 meses, com visitas domiciliares, aferição da pressão, né, e foram feitos 2 períodos de seguimento. Dos 34 pacientes que tiveram injúria renal aguda, 29 participantes tinham, aos 6 meses, né, essa insuficiência renal aguda, e 12 meses, 25 participantes. Então, a gente teve perda de pacientes que não tiveram essas amostras ou não forneceram o consentimento. Essa incidência de injúria renal aguda foi principalmente em cortadores de cana, né? Lembrando que eles tinham creatinina sérica normal antes do estudo. E eles fizeram creatinina média de 1,64 miligramas por decilitro, com aumento do ácido úrico. Então, dos 34 pacientes que desenvolveram IRA, aqui nessa tabela a gente vê a nível sérico de creatinina, 6 meses depois, 29 participantes, né, e tinham a creatina de 1,64 miligramas por decilitro. 12 meses depois, esses 25 participantes, eles tiveram uma melhora na creatinina, e a creatinina caiu para 1,27. O tabagismo foi mais comum entre esses participantes que desenvolveram lesão renal aguda. E quais são os mecanismos gerais dessa doença renal crônica, né? Então, a gente viu que a recorrente desidratação, a hiperosmolaridade, o baixo pH urinário e a baixa ingesta de água favorecem a doença renal crônica, né? Então, esses estudos, juntando todos os estudos, todas essas amostras, né, viram que trabalhadores de cana-de-açúcar, esses fazendeiros de arrozais, deram esse nome de nefropatia mesoamericana ou doença renal de etiologia indeterminada. Aí veio uma nova nomenclatura, como caracterizando, definindo como nefrite intersticial crônica em comunidade agrícola, que eles chamaram de SINAC, que eles quiseram ver o que tinha de comum nessas populações, né? Então, eles fizeram uma comparação clínica, tentaram entender a patologia e a epidemiologia dessa doença. Então, eles fizeram a avaliação de biópsia renal desses pacientes para entender o que estava acontecendo, né? Então, eram homens jovens, de trabalhadores rurais, de clima quente tropical, pobres, com exposição potencialmente tóxica, né, de agrotóxicos. Também aconteceu em mulheres, mas em menor grau, em trabalhadores não rurais e crianças. Então, como a gente viu, a distribuição aconteceu ela no mundo todo, né? Então, o que foi visto de similar, né? O que tinha igual nesses pacientes? Era a ausência ou pouca proteinúria tubular, pacientes com doença renal classe 3 a 4, rins pequenos com contornos irregulares e sem outra patologia, hipertensão, diabetes ou glomerulonefrite que pudesse justificar a presença dessa doença renal crônica. Na biópsia renal, tinham vários graus de atrofia tubular, com presença de inflamação, fibrose e glomerulosclerose. Os fatores de risco de gatilhos principais, então, que a gente viu foi a exposição tóxica em comunidades agrícolas e esse estresse por calor. Episódios repetidos de desidratação causando uma lesão renal aguda recorrente. Esses 2 fatores associados vai levar ao quadro de uma doença renal crônica, né? O que a gente fica entendendo ainda, né? Por que ela está ausente no norte mais quente? Assim, tem regiões mais quentes que não foi identificado essa doença. O padrão geográfico em mosaico em algumas áreas endêmicas, ou seja, tem regiões mais acometidas do que outras. Ainda acontece essa doença em mulheres, crianças e adolescentes, em trabalhadores não rurais, né? E manifestações extrarrenais que não foram identificadas.
Então, o que eles viram nessas biópsias renais? Que essa nefropatia intersticial crônica de comunidades agrícolas, que eu vou chamar aqui de SINAC, ela é uma tubulopatia lisossomal, que foi causada por uma substância ou substâncias tóxicas. Então, o que eles viram nessa biópsia desses pacientes? Então, os pacientes foram selecionados com os critérios clínicos, foi feita a análise dos 4 compartimentos, a biópsia renal, fizeram a marcação com PAS, Jones e essa gama-glutamil transpeptidase 1. Foi feita a biópsia renal com microscopia eletrônica. Então, na histopatologia, viu o quê? Uma extensa atrofia tubular, com fibrose intersticial em faixa, inflamação, glomerulosclerose, glomerulomegalia e alinose vascular de esclerose. Então, o que viram nessa biópsia desses pacientes? Aqui é uma marcação pela prata, que viu que no túbulo proximal desses pacientes tinham visto grânulos citoplasmáticos, que afetam o túbulo proximal. Esse é um extenso acúmulo desses grânulos, né? Aqui é no maior aumento, né? Sempre no túbulo proximal. Eles fizeram, esses grânulos, eles têm formas, caráteres alongados, dismórficos, formas irregulares. Esse acúmulo de grânulos, ele está limitado ao túbulo proximal. Então, se a gente for ver um túbulo distal, a gente não vê a presença destes grânulos como a gente vê no túbulo proximal. Agora, eles queriam saber o que eram esses grânulos, né? Então, o acúmulo de grânulos, como ele está limitado ao epitélio do túbulo proximal. Aqui a gente vê o túbulo proximal acometido, aqui é o túbulo distal normal, tá? Aqui é o maior aumento. Aqui é a histopatologia do túbulo proximal em pacientes com SINAC. A gente pode ver uma descamação das células, aqui a presença dos grânulos, essa marcação. Aqui é o túbulo distal não acometido. Então, a gente tem acometimento do túbulo proximal. A gente pode ter uma descamação celular com perda da borda e escova desse túbulo proximal. Aqui foi feita uma marcação para a gente ver a atividade proliferativa ou apoptose. Então, os marcadores no túbulo proximal foi visto que tem mínima ou nenhuma atividade proliferativa ou apoptose. Aqui já no túbulo distal, a gente vê esse marcador para apoptose, no túbulo distal. No túbulo proximal, você não vê essa marcação. Então, caracterizando que não tem essa atividade proliferativa. Os túbulos proximais, aqui ainda falando sobre a questão da apoptose, né? Mostrando que eles não têm a apoptose. Aqui há uma autofluorescência de grânulos intracelulares no túbulo proximal. Então, em que a gente vê a presença desses grânulos no túbulo proximal. E fizeram a marcação pela prata desses grânulos e viram que esses grânulos, eles são os lisossomos, né? Então, aqui, ó, os grânulos intracelulares no epitélio proximal em pacientes, eles são lisossomos. Então, eles fizeram a marcação com uma proteína, que é a catepsina B, que essa marcação que identifica e caracteriza que esses grânulos são lisossomos. Aqui é outra marcação com a catepsina B, que mostra a fluorescência, essa positividade, né? Falando que os grânulos são lisossomos. Então, fizeram essas marcações com a catepsina B, com a LAMP1, que é uma proteína associada à membrana do lisossomo, e essa COX-6C, que é a citocromo C oxidase subunidade 6. Então, essa marcação para LAMP e catepsina B identifica um subconjunto de grânulos como lisossomos. Então, eles fizeram essas duas marcações. Aqui é a autofluorescência, que mostra esses grânulos verdes, né, caracterizando esses grânulos como lisossomos. Aqui é um em maior aumento. E aqui a microscopia eletrônica, né, que revela que essas inclusões nos túbulos proximais são lisossomos. E o que é interessante, né, que aqui é mais
mais a amostra, né, da microscopia eletrônica, mostrando esses grânulos arredondados, né, no túbulo proximal. Isso aqui eles fizeram aí análise com a microscopia eletrônica para a gente ver o que tinha nesses grânulos, e foi visto a presença de ouro e prata, né? Então, são grânulos argirofílicos, por isso que eles coram pela prata. E ele tem uma variedade fenotípica importante, né? Então, eles têm grânulos, são dismórficos, são juntos ou variados, né? Então, tem uma variedade fenotípica. Então, critérios de diagnóstico de fenótipos de lisossomo aberrante. Então, são esses grânulos argirofílicos que coram pela prata, né, são identificados, e essa presença de lisossomos dismórficos. Então, foi feita a avaliação de 34 pacientes ao longo do mundo. Então, aqui a gente vê, o A é as biópsias do Sri Lanka, o D e F é El Salvador, G e I é da Índia, e aqui é o da França. Então, todos eles a gente vê a presença desses grânulos argirofílicos no túbulo proximal, né? Então, a presença de grandes lisossomos dismórficos em pacientes transplantados submetidos à terapia imunossupressora com inibidor de calcineurina, a gente também vê em pacientes transplantados, né? Então, pacientes que usaram medicação imunossupressor por muito tempo, a gente também vai ter a presença desses grânulos argirofílicos. O que fala a favor dessa ser uma doença mediada por alguma toxina, né? Se a gente tem pacientes tratados com inibidor de calcineurina, seja tacrolimo ou ciclosporina, pacientes submetidos a transplante renal, né, a gente viu a presença desses fenótipos lisossomal alterado em 16 pacientes, né, dos pacientes expostos à nefropatia por drogas, né, apenas um. Foi visto também outras nefropatias proteinúricas, apenas pacientes com doença de cadeia leve, também foi identificada a presença desses lisossomos alterados. Então, o aumento dos lisossomos dismórficos em pacientes submetidos a transplante renal com inibidor de calcineurina. Então, a gente vê o mesmo padrão que a gente viu na nefropatia crônica, na nefrite intersticial de comunidade agrícola. Esse aqui é o fenótipo do lisossomo em paciente com proteinúria evidente. É um lisossomo mais normal, né? Então, se você pegar um paciente que tem proteinúria importante, a gente vai ver uma alteração do lisossomo, mas ele é diferente daquele que a gente viu que é cheio de grânulos argirofílicos, né? Aqui mostrando a implantação, a porcentagem em barras de casos positivos de fenótipo lisossomo aberrante em cada condição. Então, mostrando a lesão no túbulo proximal. Então, eles pegaram um paciente, que fizeram um paciente transplantado renal, no dia do implante, 35 pacientes. 6 meses depois, paciente que ele usou inibidor de calcineurina, que foi exposto a essa droga, já tinham a presença de lisossomos. 12 meses depois, aqui aumenta já a incidência desses grânulos argirofílicos. E se o paciente fez uma biópsia porque tinha alguma alteração da função renal, aí a incidência ainda é maior. Aqui eles fizeram a histopatologia de ratos que foram submetidos à desidratação ou tratados com ciclosporinas comparados com o controle. Então, eles viram aqui, são ratos submetidos à desidratação, para ver se esse episódio de desidratação levava àquela mesma biópsia renal dos pacientes com doença renal crônica. E aqui a gente vê o paciente, né, tratado com ciclosporina, o rato tratado com ciclosporina, que tinha a presença dos grânulos argirofílicos. Aqui é a imunofluorescência, né? Então, a gente tem dos ratos tratados com ciclosporina a presença dos lisossomos nas células do túbulo proximal. Então, o que a gente conseguiu identificar nesses estudos? Que é uma tubulopatia lisossomal proximal, que ela pode ter sido adquirida porque ela tem o mesmo padrão daquela nefropatia da ciclosporina, pode ter uma proteinúria leve, que ela é caracterizada por lisossomos alargados e dismórficos, contendo os dispersos agregados argirofílicos, né?
tem variados graus de atrofia epitelial, com descamação celular, com perda da capacidade proliferativa. Essa lesão similar foi encontrada em pacientes tratados com inibidor de calcineurina, né, em pacientes com tubulopatia de cadeia leve, né, e nefropatia relacionada com drogas, como lítio, pesticidas. Então, a nefrite intersticial crônica de comunidade agrícola é a expressão patológica de um insulto tóxico, né, que foi uma nefropatia induzida por toxinas. Não está claro se esses lisossomas anormais, eles são uma lesão intrínseca da doença ou se são meramente marcadores de toxicidade. O que tem visto é que ela tem surgido em várias partes do mundo em uma escala global, né, e a tubulopatia proximal dividem a mesma etiologia. Então, a prevenção e tratamento é difícil, uma vez que a gente não tem a etiologia ainda muito bem conhecida. Os critérios clínicos são inespecíficos. Nas biópsias, a gente tem moderada ou grave fibrose e inflamação, atrofia e glomerulosclerose e células em estado senescente. Como a gente viu nas biópsias, não tinha atividade proliferativa. Então, os trabalhadores de cana-de-açúcar com essa nefropatia, que não tinham evidências de doença renal antes do período da colheita, né, e esse segmento de 6 a 12 meses revelaram que esses trabalhadores recuperaram parcialmente a função renal. E mais de um terço dos trabalhadores que tiveram insuficiência renal aguda mantiveram uma queda da taxa de filtração com nível menor de 60. A redução da função renal não foi acompanhada de proteinúria. E os achados de biópsia sugerem uma doença túbulo-intersticial. A disúria não estava associada à insuficiência renal aguda. Tabagismo foi mais comum em trabalhadores que desenvolveram essa insuficiência renal aguda. Os cortadores de cana são os que têm maior risco ocupacional. O estudo desse processo de injúria renal e reparação na falta de doença multissistêmica pode ser útil para clarear os mecanismos dessa transição de injúria renal aguda para DRC. DRCT não foi observada nesse estudo. Então, quais são os possíveis oportunidades para a gente fazer o tratamento, né? Então, é melhorar a hidratação, reduzir o ácido úrico desses pacientes, sugere um tratamento com bicarbonato e a prevenção, ou seja, orientar o paciente ao uso de roupa adequada, hidratação adequada e intervalos de pausa no horário de trabalho. Os estudos, eles falam que tiveram as suas limitações, né, porque era um número de pacientes limitados, foram estudos qualitativos, né, 18,7% das amostras não mostraram aqueles lisossomos aberrantes. Não foi provado que os lisossomos aberrantes são os responsáveis pela atrofia tubular proximal, só foi evidenciada a presença desses lisossomos aberrantes, na maioria dos casos. O envolvimento da via da calcineurina não está provado, mas viu-se uma semelhança das lesões do inibidor de calcineurina junto dessa patologia, e a visualização desses componentes argirofílicos e fluorescentes dos lisossomos, e a falta de análise toxicológica desses pacientes. Então, em resumo, a doença renal crônica que não está associada a fatores de risco tradicionais. São pacientes que não têm diabetes, não têm hipertensão, não têm outra glomerulopatia que justifique essa doença renal crônica. O aumento da incidência da doença renal crônica nas comunidades rurais, associado com elevação da temperatura. É uma doença túbulo-intersticial crônica e que é secundária ao estresse por calor, porque foi vista a associação dessa doença em locais onde teve aumento significativo da temperatura. E é isso. Muito boa apresentação, Ana. Tentei resumir mais um pouco, porque era bem denso. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Eu achei ótima. E uma coisa que chamou minha atenção é porque nos artigos anteriores a esse último da Kidney International, sempre levantavam a hipótese de lesões repetidas, de rabdomiólise. E aí, o que chamou minha atenção é que não tem em nenhum dessas imagens e dessas análises histológicas algum padrão de nefropatia por cilindro. Não. Então, eu acho que, assim, a teoria é muito bonita, né? Tá com calor, trabalhou muito, rabdomiólise, mas isso são só teorias. Então, talvez eu acho que daqui para frente, né, a gente tem que talvez falar, eu acho que a rabdomiólise não é um mecanismo frequentemente envolvido.
que você Não, acha? tanto que ele nem cita muito sobre a rabdomiólise. Ele coloca que ela pode contribuir para o desenvolvimento da nefropatia como um fator, mas é um entre os outros vários, né? Ele Uhum, não coloca, ele não descreve o evento da rabdomiólise como principal evento, não. Ele fala que contribui principalmente pelo aumento da geração de ácido úrico, ácido lático, mas como contribuinte, não como. Eles não, o que eu achei interessante, assim, eles conseguiram chegar a algum ponto comum, né? Então, de todos os lugares que foi identificada essa doença renal crônica de etiologia desconhecida, eles viram essa similaridade e conseguiram achar alguma coisa na biópsia renal que é igual em todos, né? Que é essa presença desses lisossomos dismórficos, né? Com esses grânulos argirofílicos. Mas, assim, eles não conseguiram descobrir por que que isso acontece, uhum. né? E foram visto que isso também acontece em pacientes que estão expostos ao uso do inibidor da calcineurina. Mas eles não conseguiram provar por que que acontece num e no outro. E não foi identificado nenhuma substância tóxica, né? Assim, estudos toxicológicos não foram feitos nesses pacientes, mas também não foi identificado, né? E, então, acho que tem um caminho longo ainda para eles tentarem descobrir o que está acontecendo. Mas eu É, acho interessante para a gente, porque a gente lida com a gente está num país extremamente quente, a gente passa por um período de seca muito grande, a gente tem muito trabalhador de cana no Brasil, e são populações jovens, são pacientes muito jovens, e que podem desenvolver uma doença renal crônica e que muitas vezes a gente nem pensa nesse diagnóstico, né, Thiago? Não sei se... não, eu tenho um paciente que ele é pedreiro e ele tem esse quadro, assim, de doença renal crônica sem proteinúria, sem hematúria. E aí eu até coloquei nas hipóteses diagnósticas dele, assim, mas aí tem outras coisas que talvez sejam mais frequentes. Por exemplo, exposição a anti-inflamatório crônico, né, que poderia dar Isso, isso. Eu porque eles sempre... trabalham muito, né? Sentem Isso. muita dor. Eu sempre pergunto também, quando chega um paciente com esse perfil de só um aumento de creatinina, né? O paciente assintomático, aumento de creatinina, de exposição a inibidor de bomba de prótons, né? Omeprazol, pantoprazol, essas coisas assim. E a gente não tem como identificar as causas genéticas, né? De nefrite intersticial crônica que é idiopática, mas na verdade tem um fundo genético, né? Mas eu acho que é isso, assim, nesses pacientes que chegam, um paciente que chega encaminhado para nefrologia com 1,4 de creatinina, um paciente jovem, sem nenhum fator assim, fazer essa estratificação anti-inflamatório, inibidor de bomba de prótons, ver se tem alguma história familiar e se for um paciente aqui no DF, eu acho que seria mais a construção civil, talvez que se assemelhasse a isso, sabe? De ficar no sol, expondo. Mas eu elencaria dessa forma, assim. Eu queria que as pessoas participassem, gente. Fiquem à vontade para mandar aqui no chat ou falar mesmo. Tiago, posso falar? Claro? Pode. Não, é porque eu vou. Não, é que eu vou sair realmente daqui a pouquinho. Ó. Gostei muito, Ana Paula, excelente. Eu fiquei pensando aqui o seguinte, que ele precisa desidratar, certo? Certo. Porque, então, até onde essa toxina, o que está causando isso, aumenta muito a concentração no túbulo renal, e aí, por motivos aí que a gente não vai saber agora, estaria envolvido nessa nefropatia aí. A minha pergunta é o seguinte, nesses pacientes transplantados, onde os inibidores de calcineurina podem levar a lesão semelhante, alguém já testou, seja em modelo animal ou até em paciente, se a hidratação vigorosa consegue melhorar esse fenótipo aí de nefrite tubulointersticial? Chico, eu não sei, assim, o que eu tenho, assim, a experiência que eu vejo do transplante, que quando a gente pouco faz microscopia eletrônica desses pacientes. A gente vê principalmente, assim, alterou creatinina, vamos fazer a microscopia de luz, a gente está preocupado com rejeição, a gente está
preocupado com pesquisa de poliomavírus, essas outras coisas. Então, geralmente, a gente pouco faz microscopia eletrônica do paciente transplantado, para a gente poder caracterizar, para a gente aqui, essa presença dessa tubulopatia proximal por esses lisossomos alterados. Então, acho que a gente nem pensou em hidratar esses pacientes, porque não é uma coisa que a gente vê. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que a microscopia eletrônica, assim como para a glomerulopatia de rim nativo, para o transplante também ela também é importante, né? Porque trouxe uma informação que até então para a gente passa despercebida. A gente já vê aquela fibrose em faixa na microscopia de luz e fala, isso aqui é nefropatia da ciclosporina, do inibidor de cálcio na urina, vamos ter que trocar a imunossupressão ou reduzir, deixar ele com nível mais baixo. Não sei se o Thiago tem pensa. Pessoal, boa noite. Vou dar minha opinião aqui para Ellen. Diga, Ellen. Então, Chico, olha só, Ana. Quando a gente vê transplantado com intoxicação por inibidor, a gente hidrata e não melhora. O que faz melhorar é reduzir o nível, é reduzir dose, né? É muito assim, clinicamente, é o que a gente vê, assim. Reduziu a dose e é rápida a melhora quando é algo agudo, né? Principalmente no início do transplante, que aí você tem aquela creatinina presa, o paciente com hipercalemia, enfim, né? Essa disfunção renal que fica bem clara a toxicidade. E na biópsia você vê, às vezes, uma hialinólise, algo assim, mais em vasos, que fica nos contando de nefrotoxicidade. Mas todos estão sempre muito bem hidratados, às vezes a gente interna, né? E ganha volume e os transplantados são pacientes que são muito estimulados a ingerir muita água, né? E no início, principalmente, eles ingerem 3 a 4 litros por dia. Às vezes são pacientes pequenos que ficam até bem hiperidratados. Então, o que eu vejo mais é a redução da dose. E muito boa aula, Ana, aproveitando para comentar. Em 2018, o Burdman, ele teve um nefro-USP, foi todo sobre exercício, e houve uma extrapolação em relação a essas questões, e o Burdman comentou de um trabalho que ele começou em Ribeirão com os cortadores de cana também, relacionado com essa nefropatia, comentando que os pacientes, a gente sempre pensava que era uma ira transitória e que, né, hidratava, e até um pouco extrapolando para o esporte, mesmo os que não fazem rabdomiólise, que às vezes chegam com ira, com essa suplementação proteica importante, mas o que estava se notando é que os pacientes estão ficando crônicos, né? Que não era algo transitório mais, que é algo que estava ficando indefinitivo, assim. Hoje, até lá no HRT, a gente estava comentando sobre esse tema e conversando com a Luana, a gente estava falando isso, que algo que a gente pensava que poderia hidratar e poderia ser algo passageiro é algo que está cronificando aí, né? Claro que eu acho que vai ter muita coisa de agora para frente, talvez seja oportunidade para aproveitar para estudar mais e para a gente descobrir até essa questão aí do lisossomo, né? Bastante interessante esse dano tubular aí. Mas eles comentam sobre... Oi, pode falar, Ellen, Não, eles comentam sobre, assim, além da creatinina, tem distúrbio hidroeletrolítico associado, porque eu peguei só algumas partes da aula e eu não li esses trabalhos, porque quando tem essa toxicidade do túbulo proximal, a gente fica pensando que possa ter algo hidroeletrolítico aí para também dar uma pista, né? Eles falam de hipocalemia, principalmente, né? Que foi o que foi visto, né? E sódio não, nem sódio, não, nem do magnésio. Sódio não foi visto, foi dosado, mas não foi identificado diferença significativa, assim, né? Do sódio, nem do magnésio, né? Eles identificaram a presença do aumento do ácido úrico, né? Que faz com que aumenta a hiperuricemia, que favorece a formação dos cristais de ácido úrico, e que o paciente pode até ter uma certa disúria por eliminação desses cristais de ácido úrico, mas não por ser infecção de urina, assim, uma disúria de cistite. Entendi, bacana, muito bom. O Fabrício está querendo comentar, pode falar, Fabrício. Ana, primeiro, parabenizar, muito bom, e é uma coisa que você apresentou para a gente, uma coisa muito boa, né?
a motivação aí de vocês de apresentar um horizonte de uns casos que a gente tem, de umas pistas, né, de casos que a gente tem, às vezes não consegue classificar muito bem, né? Pacientes jovens com creatinina aumentada, sem um fator de risco muito importante, hipertensão, não tem diabetes, não tem proteinúria, e a gente ficava muito assim, às vezes não tem um histórico de uso de medicamentos, de AINE, enfim. E é bonito ver que, de repente, com um olhar atento, você consegue observar coincidências e, de uma certa forma, começar a classificar um pouco melhor. Acho que ainda tem muito trabalho pela frente, mas interessante ver que já temos até pistas, e ainda que não tenhamos nenhum tratamento muito definitivo para isso, já tem até, vamos dizer, uma conduta de medicina do trabalho, né, do ponto de vista de ergonomia de trabalho, hidratar esses cortadores, enfim, né, acho que há até já movimentos que até a sociedade como balizadora de políticas pode implementar. Mas me ocorreu uma coisa aqui, uma dúvida, eu estou um pouco afastado de transplante, eu vou perguntar aos universitários aí. Os inibidores de calcineurina, se não me engano, tinham um efeito hemodinâmico renal também importante de vasoconstrição. Vocês me corrijam, é uma lembrança mesmo. E eu vejo essa desidratação crônica, essa ativação do sistema renina-angiotensina, como talvez um fator comum aí, e de repente essa lesão do túbulo como um marcador, né? E não necessariamente de uma toxicidade. Porque foi interessante, Ana Paula, você mostrou que a exposição de agentes tóxicos não eram muito... por exemplo, beber água. Os que estavam bebendo a água os trabalhadores, os cortadores de cana, e a família deles bebiam a mesma água, mas eles não tinham a mesma apresentação, o que, de certa forma, distanciava um pouco, pelo menos, da contaminação de água do ambiente. Então, parecia ter uma coisa muito do comportamento, tanto é que o de cana em El Salvador ou de arroz no Sri Lanka tinha um fenótipo semelhante. Então, não sei, a impressão, mas aí é uma especulação mesmo, a impressão que dá é que essa desidratação crônica ou subcrônica, né, ou subaguda, pelo menos, persistente, porque eu acho que esses caras ficam aí por muitas semanas cortando cana, fica fazendo essa ativação do sistema renina-angiotensina, à semelhança do uso crônico do inibidor de calcineurina, enfim, e eventualmente ser responsável por essa lesão tubular, né? Não sei, eu acho que a gente tem, na verdade, perguntas, muito boas perguntas para os nossos investigadores aí para frente. Mas o meu parabéns e o reconhecimento que foi muito bom. A gente tem um pouquinho mais para pensar e nos ajuda mais no diagnóstico de ambulatório, né? Que eventualmente a gente fica meio perdido mesmo. E acho que sim, esses trabalhadores, como o Thiago falou, né? O nosso trabalhador braçal do Centro-Oeste aqui eventualmente é esse pedreiro mesmo, né? Que também com pouco acesso à água e um clima muito seco estaria talvez sujeito a condições que reproduziriam essa desidratação aí subaguda e uma ativação importante do sistema renina-angiotensina. Eu coloquei aqui o QR Code, Thiago, da site do YouTube, para quem quiser depois assistir a aula. Ah, você está gravando também? Não, você não gravou? Aqui é o QR Code, né? Você clica no QR Code. Ah, tá. Já vai direto para o site da SBN, lá do YouTube. Que chique. Eu tenho que me ensinar a fazer isso aí, que eu não sei. Eu aprendi, achei massa. Bom, acho que outro ponto interessante, assim, em relação à nomenclatura, né, que a gente teria que conversar com o pessoal da SBN de definir como que a gente vai chamar isso em português, né? Eu fiz a tradução, assim, improvisada, que eu tinha colocado comunidade agrícola, depois eu falei, pode ser rural também, fica até mais curto, mas a gente não sabe, né? E um outro ponto interessante, agora sempre puxando o lado da IRA, né, que é o lado que eu gosto bastante, é que a partir do momento que os biomarcadores de lesão ficarem disponíveis, a gente vai parar de chamar essas lesões de subclínicas, quando não tem aumento de creatinina, e a gente vai começar a chamar elas de subfuncionais, ou seja, teve uma lesão
que não alterou a função que seria medida pela creatinina. Então, acho que no futuro, esse termo a gente vai começar a usar quando a gente tiver os biomarcadores os biomarcadores urinários, uma lesão subfuncional. E é isso. E se você for nessa perspectiva, talvez a incidência seja ainda maior da doença, né? Porque eles só pegaram os pacientes que tiveram aumento da creatinina. Exato. Né? Eles não pegaram os pacientes subclínicos, pelo contrário, eles descartaram os pacientes que tiveram creatinina entre aspas, normal, né? Assim, né? Normal, isso, até 1,3, né? Maior de 1,3 eles descartaram, eles não pegaram. Uhum. Né? E aqueles que tiveram, então, assim, pode ser que o paciente tenha feito uma injúria renal subclínica, em que a creatinina dele não subiu, né? Porque só subiu em 34 pacientes. Os outros permaneceram normais, mas esses outros tiveram algum grau de lesão? Isso, e o tempo de segmento foi curto, né? Não deu para Foi com seguir um esse ano. pessoal 10 anos, assim, né? Então, Não, foi um ano. E, assim, o que eles falaram que foi a incidência dessa injúria renal aguda, ela foi proporcional ao número de colheitas que o paciente fez, né? Então, se é a primeira vez que ele está colhendo cana. Ah, não, esse paciente aqui já está colhendo cana há 10 anos. Então, esse número de colheitas, né? Também foi visto a maior incidência, ou seja, acho que tem algumas respostas. Mas a nomenclatura é interessante, porque cada artigo deu um nome diferente, né? Cada artigo quis chamar de um jeito. Né? Um chamou nefropatia por estresse térmico, o outro é nefropatia mesoamericana, e o outro é nefrite intersticial crônica. Né? Que eu acho que é um diagnóstico, a gente está tendendo mais para o diagnóstico histopatológico, né? Como definição de doença. Talvez seria talvez mais o ideal, assim. Não, e aí a gente vai entrar numa outra questão que é lembrando da GESF, que a GESF não é uma doença, é só uma apresentação, né? E talvez esse achado do lisossomo sejam diferentes apresentações. Às vezes o mecanismo do inibidor de calcineuria não tenha nada a ver com dessa doença, mas aí você encontra esse fenótipo de lisossomo. Então, às vezes, o lisossomo alterado lá não é nem a causa, é só uma consequência de um dano, talvez por uma outra via. Mas é interessante, e às vezes a gente... Ou a gente chamar de lisossomopatia, lisossomopatia, né? Tem as podocitopatias, né? E eu acho que, assim, também, gente, é a questão do olho do patologista, porque o patologista não está nem pensando nessa possibilidade. Então, às vezes, assim, a gente dá informação para ele, e às vezes no relatório fala, ó, esse paciente tem uma história, é um paciente pedreiro que trabalha aí no sol, ou, sei lá, um cara maratonista que não se hidrata bem, enfim, sei lá. E a gente solicitar isso de uma forma explícita para o patologista tentar olhar e ver o túbulo, porque o patologista vai focar sempre mais no glomérulo, talvez a gente veja mais casos assim, né? Eu, particularmente, nunca vi nenhuma biópsia com descrição dessa também não. De túbulo proximal, assim, tão definida. Mas eu reforço a necessidade de a gente estar fazendo eletrônica, né? E o pior é que quando a gente faz eletrônica, a gente olha para o glomérulo, né? Exatamente. A gente não olha para o túbulo. Inclusive, você mostrou uma foto do túbulo ali, né, na eletrônica, eu fiquei olhando assim, né, tentando ver o podócito, eu falei, não é o túbulo. Aí tinha a borda em escova, bem bonitinha. Então, realmente, eles não colocam foto de túbulo na eletrônica, é só glomérulo mesmo. É só glomérulo. Então, talvez chamar essa atenção, né? Assim, se a gente pedir eletrônica, assim, dá uma olhada no túbulo, né? Não só no glomérulo. Legal, muito interessante. Alguém mais quer fazer algum comentário? Algum insight, assim? Porque a gente está aqui no campo das hipóteses só, né? Nada definitivo. O Fabrício continua com a mãozinha levantada lá. O Flávio. Flávio agora. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Flávio. Um abraço a todos. Parabéns, Thiago. Ana Paula, parabéns pela excelência da apresentação, como sempre. Muito didática, clara, cristalina, né? Agradeço aí por reduzir a minha ignorância em relação ao tema. Em relação ao quadro já descrito por todos, né? A hipocalemia parece que ela é um quadro presente, mas nos trabalhos até que a gente consegue ler, eles não determinam o fator temporal dessa hipocalemia. Se é uma hipocalemia persistente ou uma hipocalemia pontual do momento em que ele está em atividade, desse momento entre aspas, desidratação, não é? Pela atividade
rural. Assim sendo, vocês têm algum dado, Ana Paula, você conseguiu levantar em relação ao fator temporal, se essa hipocalemia poderia ser tanto causa e ou consequência para uma evolução para a insuficiência renal crônica, ou pelo menos um fator adicional, crítico dessa evolução? Você teve algum dado em relação a isso? Na verdade, eles só colocam mesmo em relação... Deixa eu pegar o slide aqui. Eles não colocam em temporal, em que momento isso aconteceu, essa hipocalemia. Eles só colocaram, assim, suspeitaram dessa nefrite intersticial em comunidade agrícola em pacientes que tinham doença renal crônica e foi identificada a hipocalemia. Não necessariamente que isso fosse acompanhado ao longo do tempo. Então, aqui, ó, e aqui, se você vê, ó, nesse gráfico, nessa tabela aqui, ó, o nível do potássio menor que 3,5 foi visto em poucos pacientes. Pouco. Né? É pouco, não é uma hipocalemia Então muito importante, tá? Não sei se era isso que você queria ver, assim, tanto que o potássio aqui, eles dividiram aqui menos que 3,5, né? E maior que 5,5, então era pouco, não era muito, só 7,2%. Não, obrigado, então, mais uma vez, viu? Excelente. Aqui também fala do sódio, quem tinha perguntado do sódio, né? Também não tinha uma hiponatremia assim tão importante, não. Né? Considerando que o paciente ia ficar desidratado, a gente tenderia a ver uma hipernatremia, né? Não tinha. E falando dessa parte, né, do túbulo proximal, é muito complexo também, porque você pode falar, eu tenho uma lesão do túbulo proximal, agora a gente só fala de glifosina, né? Aí o paciente vai ter glicosúria. Não necessariamente. No COVID, tem um estudo do COVID mostrando que os pacientes têm hiperuricosúria no quadro agudo de COVID, proteinúria tubular, mas não tem glicosúria. Então, assim, é uma complexidade muito grande, assim, né? Dos fenômenos do túbulo proximal, assim. Não é um Fanconi, digamos assim, né? De forma nenhuma. Não é um Fanconi, não. Legal. Obrigado, Flávio, pela participação. Eu agradeço vocês aí. Um grande Obrigada, abraço. Flávio. Alguém mais aí? Bom, gente, deixa eu ver que horas são aqui. 8h37. Ana, eu achei excelente. Eu fico muito feliz da gente estar discutindo esses temas, assim, que eu considero temas de alto nível nefrológico, que são questões, assim, que você vai num congresso internacional e são sessões novas que chamam a atenção. E é legal a gente ouvir falar disso, né? Porque na nossa residência, às vezes a gente nem ouve falar, nem sabe disso, né? E só aumentando essa nossa consciência de que existem doenças desse tipo, a gente vai questionar, a gente vai falar com o patologista e a gente vai mudar os olhos ali do glomérulo para o túbulo, né? Isso é importante. E, bom, se você tiver alguma consideração aí final, eu gostaria novamente de te agradecer, eu acho que foi muito boa a discussão e todo mundo que participou aqui ficou muito, muito satisfeito. Eu agradeço mais uma vez o convite que você me fez. E eu achei bastante interessante. Eu acho que a gente tem que abrir o nosso olhar mesmo para o paciente, né? E pensar em alguns outros diagnósticos que, se a gente não conhecer e não tiver contato, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico para ajudar o nosso paciente, né? E a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tiver disponível para poder tentar fazer esse diagnóstico. O que realmente me incomoda ainda nos dias de hoje é a gente pegar aquele paciente e falar, né, que tem uma doença renal de etiologia indeterminada, né, de origem desconhecida, né, isso para o paciente fala, tá, e daí agora, né, o que eu tenho? Então, eu não sei, vem para diálise, segura na minha mão, e, enfim. Acho que se a gente puder, né, acho que estudos como esse ajudam a esclarecer alguns diagnósticos, não todos, obviamente, mas, assim, acho que encontrar coisas comuns, né, nessas doenças crônicas e tentar achar um caminho comum, né, para elas, e daí, quem sabe, se a gente descobrir o que está acontecendo realmente, né, que a gente, como você falou, não foi a rabdomiólise, a gente vai poder saber tratar adequadamente esses pacientes, para que eles consigam fazer sua atividade laboral para o sustento da família, e sem ter prejuízo com isso na vida, né? Perfeito.
Tá bom, então, gente. Então, gostaria de agradecer aí a presença de todas. Logo mais essa aula vai tá disponível no YouTube. Na última apresentação, eu e a Isadora, a gente passou um aperto porque a nossa página do YouTube saiu do ar. Aí eu nem conversei com ela depois se foi algum hacker, porque no mesmo dia, na aula da Sociedade Paulista Paranaense de Nefrologia, teve hacker que entrou, ficou botando pornografia, mó loucura. Então, assim, as pessoas são muito mal intencionadas de chegar numa reunião dos nerds da nefrologia aqui, falando sobre nefropatia rural e estragar tudo, né? Então, tipo, mas tá tudo bem, todos os vídeos estão lá. Eu fiquei mó triste no dia, porque, poxa, a gente já tá com, acho que, 17 aulas, um material muito bom, mas tá tudo normal. Ah, que bom. Então, um abraço a todos. Boa noite, gente. Bom Boa descanso semana a todos. Tchau. Até. Tchau.